Organize sua vida primeiro e deixe o resto com Deus. Ele honra a fidelidade. Talvez Deus não esteja atrasando a sua vida, talvez Ele esteja esperando você estar pronto. Você ora por crescimento, mas sua rotina é instável. Pede aumento, mas suas decisões são impulsivas. Clama por direção, mas vive dias desorganizados, reagindo a tudo e construindo pouco. E então vem a frustração. A sensação de que está fazendo tudo, mas nada avança na velocidade que deveria. E se o problema não for falta de fé, mas falta de estrutura? Napoleon Hill ensinava que pensamentos organizados produzem resultados organizados. Mas à luz da fé, existe algo ainda mais profundo. Deus não derrama crescimento sobre desordem permanente. Ele honra fidelidade. E fidelidade não é emoção intensa, é constância disciplinada. Você quer aceleração divina, mas resiste à disciplina humana. Quer portas abertas, mas não organizou nem o que já tem nas mãos. Quer viver propósito, mas não colocou ordem nas prioridades. E isso cria um conflito silencioso dentro de você. Existe um princípio invisível governando tudo. Visão sem estrutura vira frustração. Oração sem organização vira ansiedade. Desejo sem planejamento vira ciclo repetido. Hoje você vai entender por que organizar sua vida não é tentar controlar Deus. É preparar terreno para que Ele confie mais a você. Porque Deus dá a visão, mas você constrói a base. Ele promete o fruto, mas você organiza o solo. Se você continuar tentando resolver tudo apenas orando, sem alinhar seus hábitos, vai continuar sentindo que algo trava. Mas quando ordem encontra fé, algo muda por dentro. E quando muda por dentro, muda por fora. Agora, eu preciso que você preste atenção em algo que quase ninguém percebe. Existe uma desordem que ninguém vê, mas que controla tudo. Não está na sua mesa, está na sua mente. Não está na sua agenda, está nas suas decisões diárias. É a desorganização interna que sabota seus próprios pedidos a Deus. Você começa projetos cheios de convicção, mas abandona quando a emoção diminui. Assume compromissos que não sustenta. Promete disciplina, mas negocia consigo mesmo no primeiro desconforto. E depois se pergunta por que as coisas não fluem. Caos parece espiritual, porque é emocional. Quando você sente muito, acha que está vivendo intensamente, mas intensidade não substitui estrutura. Deus não honra impulsos, Ele honra constância. Desordem mental gera decisões fracas. Decisões fracas geram resultados inconsistentes. Resultados inconsistentes alimentam dúvida, e a dúvida começa a corroer a própria fé que você diz ter. Perceba algo importante. Você não está travado por falta de oportunidade. Está travado porque sua vida interna não tem arquitetura definida. Seus valores não estão claros. Suas prioridades mudam conforme o humor. Sua rotina depende da motivação. E motivação é instável. Enquanto você não organizar sua identidade, continuará tentando organizar circunstâncias. Mas circunstâncias obedecem à estrutura interna. Sua vida externa é reflexo da ordem que existe ou não existe dentro de você. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que está desalinhado? Seus horários, seus pensamentos, seus compromissos, sua disciplina financeira, seu tempo com Deus? Você quer honra, mas ainda vive no improviso. E é aqui que muitos falham sem perceber. Eles acreditam que fé substitui responsabilidade. Mas fé ativa organiza primeiro, confia depois. Fé madura assume o controle do que pode controlar e entrega o que não pode. Agora, você precisa entender como Napoleon Hill enxergaria isso à luz de princípios eternos. Napoleon Hill falava sobre propósito definido como ponto de partida de toda conquista. Mas propósito, à luz da fé, não é apenas um objetivo financeiro ou uma meta pessoal. É clareza de chamado.
É saber quem você é diante de Deus e agir de forma coerente com isso todos os dias. Deus entrega visão, mas visão sem organização se torna peso. Você sente que nasceu para algo maior, mas vive dias pequenos, mal estruturados, dispersos. O conflito não está no sonho, está na execução. Hill ensinava que pensamentos dominantes moldam destino. A fé ensina que pensamentos alinhados com Deus moldam caráter. Quando você une as duas coisas, entende algo poderoso. Sua mente precisa de ordem para sustentar promessa. Persistência, para Hill, era decisão contínua, apesar da oposição. Na perspectiva do reino, isso se torna disciplina de aliança. Não é continuar apenas porque quer resultado. É continuar porque assumiu compromisso com quem você decidiu ser. O princípio da associação, tão enfatizado por Hill, não é apenas sobre se conectar com pessoas influentes. É sobre alinhar-se com sabedoria. É escolher conselhos que elevam seu padrão, não que alimentam sua instabilidade. E o planejamento organizado, que muitos tratam como técnica empresarial, na verdade é mordomia. Deus confia mais a quem administra bem o pouco. Não porque ele ama mais essa pessoa, mas porque ela demonstra capacidade. Guarde essa frase: Deus dá a direção, mas você constrói a estrutura. Se você pede crescimento, mas rejeita a organização, está criando um bloqueio invisível, porque crescimento exige base. Influência exige maturidade. Prosperidade exige governo próprio. E aqui começa uma pergunta desconfortável. Se hoje Deus ampliasse sua vida, você sustentaria ou se perderia? É isso que vamos encarar agora. Existe uma palavra que quase ninguém considera quando fala de prosperidade: capacidade. Muitas pessoas não estão sem oportunidades, estão sem capacidade de sustentar o que pedem. Pedem aumento, mas não controlam gastos. Pedem influência, mas não governam emoções. Pedem crescimento, mas não administram o próprio tempo. E então, quando algo maior chega, vira pressão. Quando o dinheiro aumenta, aumenta também o estresse. Quando responsabilidades crescem, cresce o cansaço. Quando portas se abrem, aparece o medo. Não foi a bênção que destruiu, foi a falta de estrutura. Você já percebeu como algumas pessoas recebem muito e perdem tudo rapidamente? Não é falta de talento. É ausência de organização interna. Sem base, qualquer expansão vira instabilidade. Prosperidade amplia o que já existe dentro de você. Se existe disciplina, ela se fortalece. Se existe desordem, ela se multiplica. Se existe clareza, ela se expande. Se existe confusão, ela domina. Por isso, Deus não libera tudo de uma vez, não por escassez, mas por proteção. Se hoje você vive pressionado com pouco, imagine com muito. Se hoje você já procrastina, imagine com mais responsabilidades. Se hoje já reage emocionalmente, imagine com maior exposição. Capacidade não nasce no momento da oportunidade, é construída antes dela. E aqui está o ponto central. Organizar sua vida é aumentar sua capacidade, é fortalecer sua base antes da expansão. É mostrar, por meio de pequenas decisões diárias, que você está pronto para sustentar o que pede em oração. Sem estrutura, crescimento vira sobrecarga. Com estrutura, crescimento vira honra. Agora, você precisa entender o que realmente significa fidelidade, porque não é o que a maioria pensa. Fidelidade não é intensidade espiritual em momentos específicos. Não é um dia de inspiração profunda seguido de semanas de instabilidade. Fidelidade é constância quando ninguém está vendo. É coerência quando não há aplausos. É decisão firme quando a emoção já foi embora. Muita gente confunde fé com entusiasmo. Acredita que, porque sentiu algo forte em oração, já está pronta para viver algo grande. Mas sentimento não sustenta destino. Estrutura sustenta. Compromisso sustenta.
Ordem sustenta. Deus não honra picos emocionais. Ele honra padrões consistentes. Fidelidade começa nas pequenas rotinas que parecem insignificantes. É acordar e cumprir o que prometeu a si mesmo. É administrar o que já tem com responsabilidade. É manter disciplina financeira, mesmo quando ninguém está cobrando. É reservar tempo com Deus, mesmo quando o dia está cheio. É escolher integridade quando seria mais fácil ceder. Perceba algo profundo. Fidelidade não é sobre fazer muito, é sobre fazer o certo repetidamente. Existe fidelidade nas estações invisíveis, quando nada parece mudar, quando você organiza sua vida e não vê resultado imediato, quando ajusta hábitos, corta distrações, redefine prioridades e ainda assim o cenário externo permanece igual. É nesse momento que muitos desistem, porque querem recompensa rápida, querem sinal visível, querem confirmação externa, mas o que você não vê está sendo construído por dentro. Napoleon Hill falava sobre persistência como fator decisivo entre fracasso e sucesso. À luz da fé, persistência é fidelidade sob pressão. É continuar estruturando sua vida mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É manter ordem quando a ansiedade tenta dominar. Fidelidade também envolve domínio emocional. Não reagir impulsivamente. Não mudar planos por causa de um dia ruim. Não abandonar princípios por causa de frustração momentânea. Emoção instável cria decisões instáveis. Fidelidade cria estabilidade interna. E estabilidade interna gera confiança. Não apenas sua, mas a confiança que Deus deposita em você. Porque pense comigo, se você não é fiel ao pouco tempo que tem, como será fiel ao tempo ampliado? Se não organiza o pequeno recurso, como sustentará grandes recursos? Se não governa seus pensamentos agora, como governará maiores responsabilidades? Fidelidade é preparação silenciosa. É a prova diária de que você entende que crescimento não é acidente, é consequência. Muitos pedem aceleração. Poucos constroem consistência. Muitos querem honra. Poucos vivem disciplina. Muitos querem promessa. Poucos organizam processo. E aqui está a verdade que confronta. Deus não precisa provar nada para você. Mas você precisa provar, através da fidelidade, que está pronto para o próximo nível. Quando sua vida começa a operar em constância, algo muda na atmosfera espiritual ao seu redor. Você deixa de viver no improviso e passa a viver em alinhamento. Deixa de depender de motivação e passa a depender de compromisso. Deixa de reagir às circunstâncias e começa a governar suas decisões. E é exatamente nesse ponto que organizar sua vida deixa de ser esforço humano e se torna expressão de fé madura. Agora precisamos falar sobre como essa reorganização acontece na prática, sem transformar isso em uma simples lista de produtividade. Reorganizar sua vida não começa com aplicativos, planilhas ou técnicas de alta performance. Começa com consciência. Começa quando você decide que não vai mais viver reagindo ao dia, mas governando o dia. Porque enquanto você vive no modo automático, qualquer urgência vira prioridade e qualquer distração ganha espaço. Organização verdadeira é espiritual antes de ser prática. É decidir quem você quer ser e alinhar suas escolhas diárias com essa identidade. Não se trata apenas de acordar mais cedo, mas de definir qual será o primeiro pensamento que domina sua mente ao despertar. O primeiro pensamento molda o restante do dia. Se você acorda já ansioso, o dia será conduzido pela pressão. Se acorda alinhado, o dia será conduzido por propósito. Organizar sua vida começa pelas manhãs, porque as manhãs definem direção. Quando você reserva tempo para ajustar sua mente, você não está cumprindo um ritual religioso. Está estabelecendo governo interno. Está dizendo ao seu próprio coração que ele não decide sozinho,
Está lembrando a si mesmo que existe um propósito maior guiando suas escolhas. Depois disso, vem o ambiente. Ambiente não é luxo, é influência silenciosa. Um espaço desorganizado reforça distração. Um espaço alinhado reforça foco. Você pode até ignorar isso, mas seu cérebro responde ao que vê. Quando tudo ao seu redor transmite desordem, sua mente acompanha. Quando há clareza visual, há menos ruído interno. Organizar sua vida também passa pelas decisões financeiras. Dinheiro não é apenas recurso, é reflexo de mentalidade. Gastos impulsivos revelam mente impulsiva. Planejamento revela domínio. Não se trata de acumular, mas de administrar. Deus confia mais a quem demonstra responsabilidade com o pouco. Não porque ele precise testar você, mas porque capacidade comprovada sustenta a expansão. Outra área essencial é o tempo. Tempo não se multiplica sozinho. Ele é direcionado. Se você não define prioridades claras, será engolido pelas demandas alheias. E viver constantemente respondendo aos outros é uma forma de perder autoridade sobre o próprio destino. Organizar o tempo é declarar que sua vida tem direção, não apenas movimento. Mas nada disso funciona se você não alinhar sua vida espiritual. Fé não é emoção eventual, é ritmo constante. É separar um tempo inegociável para fortalecer sua mente, ajustar sua visão e lembrar quem está no controle final. Quando você faz isso, ansiedade diminui, porque você entende que está fazendo sua parte e confiando o restante a Deus. Perceba que em nenhum momento estamos falando de controle obsessivo. Estamos falando de responsabilidade consciente. Existe uma diferença profunda entre querer controlar tudo e assumir o que é seu para assumir. Controle nasce do medo de perder. Organização nasce da maturidade de governar. Quando você organiza suas manhãs, seu ambiente, seu dinheiro, seu tempo e sua vida espiritual, algo poderoso acontece. Sua mente se acalma. Suas decisões ficam mais claras. Sua energia deixa de ser desperdiçada em conflitos internos. E você começa a perceber que muitas das pressões que sentia eram fruto de desordem acumulada. Você para de culpar circunstâncias e começa a ajustar fundamentos. Para de pedir mudanças externas imediatas e começa a fortalecer estruturas internas. Isso cria uma transformação silenciosa, mas profunda. Napoleon Hill ensinava que sucesso exige planejamento organizado. À luz da fé, isso significa que prosperidade exige mordomia. Não apenas mordomia de bens, mas mordomia de pensamentos, palavras e atitudes. Quando você governa essas áreas, você se posiciona para sustentar o que pede. Organização prática é prova de fé madura. É dizer com atitudes que você acredita que algo maior está vindo e por isso está se preparando. Não por ansiedade, mas por expectativa responsável. E é aqui que entramos em um ponto delicado e libertador ao mesmo tempo. Porque depois de organizar o que está sob sua responsabilidade, existe algo que você precisa soltar. Depois de organizar o que está sob sua responsabilidade, chega o momento mais desafiador de todos: soltar o que não está. E é aqui que muitos se confundem. Eles acreditam que fé significa não planejar. Ou então, acreditam que organizar significa não confiar. Mas a maturidade espiritual está exatamente no equilíbrio entre essas duas forças. Você não entrega esforço, você entrega ansiedade. Existe uma diferença profunda entre trabalhar com diligência e viver tentando controlar resultados. Quando você organiza sua vida, você assume o governo das suas decisões. Quando você tenta controlar tudo, você invade o território que não é seu. Organização é responsabilidade. Controle excessivo é medo disfarçado de zelo.
Muita gente ora pedindo paz, mas continua tentando prever todos os cenários, antecipar todos os riscos, garantir todos os resultados. Isso não é fé. Isso é insegurança tentando parecer prudência. Fé madura faz o que precisa ser feito e confia no que não pode ser manipulado. Quando você já alinhou sua mente, ajustou sua rotina, definiu prioridades, organizou suas finanças e fortaleceu sua vida espiritual, você fez sua parte. A partir desse ponto, insistir em controlar desfechos só vai gerar desgaste emocional, porque resultado não responde à ansiedade, responde a princípios. Napoleon Hill falava sobre a importância da crença aplicada. Mas crença aplicada não é tensão constante. É convicção tranquila. É agir com clareza e dormir com confiança. É plantar com disciplina e esperar com serenidade. O problema é que muitos querem colher no mesmo ritmo em que plantam. Querem sinais imediatos de que estão no caminho certo. Querem confirmações constantes de que Deus está agindo. Mas crescimento verdadeiro acontece no invisível antes de se tornar visível. Soltar não significa desistir, significa parar de forçar. Existe uma paz que só chega quando você entende que seu papel é estruturar o processo, não determinar o tempo da colheita. Você não acelera estações, você se prepara para elas. E quando a estação chega, quem está organizado reconhece a oportunidade e sustenta o avanço. Controle tenta reduzir o futuro ao tamanho da sua compreensão. Fé aceita que o futuro pode ser maior do que a sua capacidade atual de enxergar. Por isso, você organiza hoje, porque acredita que algo maior está sendo construído. E aqui está o paradoxo poderoso. Quanto mais você organiza o que é seu, menos precisa se preocupar com o que não é. Porque ordem gera confiança. Disciplina gera estabilidade. Estabilidade gera paz. Você começa a perceber que muitas das suas tensões não vinham das circunstâncias, mas da tentativa constante de gerenciar o que estava fora do seu alcance. Quando você solta isso, sua mente fica mais leve. Suas decisões ficam mais firmes. Sua fé deixa de ser desespero e passa a ser convicção. Deus não espera que você carregue o mundo. Ele espera que você governe sua vida com responsabilidade. Quando você faz isso, algo muda na sua postura. Você deixa de agir como alguém desesperado por respostas e passa a agir como alguém confiante no processo. E essa mudança interna altera a forma como você enxerga atrasos, portas fechadas e tempos de silêncio. Você entende que atraso não é negação. Pode ser preparação. Porta fechada não é rejeição. Pode ser redirecionamento. Silêncio não é abandono. Pode ser maturação. Soltar o resto para Deus não é passividade. É confiança ativa. É continuar fazendo sua parte sem permitir que a ansiedade roube sua energia. É aceitar que resultados pertencem ao tempo certo. Quando organização encontra fé e responsabilidade encontra confiança, nasce uma nova forma de viver. Uma vida menos reativa e mais estratégica. Menos ansiosa e mais consciente. Menos impulsiva e mais alinhada. E quando você alcança esse nível, sua oração muda de tom. Ela deixa de ser pedido desesperado e se torna declaração firme. Porque você sabe que fez o que estava ao seu alcance. Agora imagine como seria viver assim todos os dias. Agora imagine como seria viver assim todos os dias. Imagine acordar sem aquela pressão constante no peito, sem a sensação de que está sempre atrasado, sempre devendo algo para alguém ou para si mesmo. Imagine ter clareza sobre suas prioridades, firmeza nas suas decisões e tranquilidade ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que fez o que precisava ser feito. Essa não é uma fantasia distante. É consequência de uma vida organizada por dentro e confiante por fora. Quando sua mente está alinhada, suas escolhas deixam de ser impulsivas. Você não reage a cada notícia, a cada opinião.
a cada provocação. Você responde com consciência, e essa diferença muda tudo. Reação é automática, resposta é construída. Reação nasce do descontrole. Resposta nasce da estrutura. Uma vida organizada gera uma mente estável. Uma mente estável gera decisões estratégicas. Decisões estratégicas constroem destino. Você começa a perceber que não precisa correr atrás de tudo. Algumas oportunidades deixam de fazer sentido. Certas conversas deixam de te atrair. Ambientes que antes pareciam necessários, agora se mostram desnecessários. Porque quando você tem clareza de propósito, não se impressiona facilmente com distrações. E essa clareza traz algo poderoso: foco. Foco não é trabalhar o tempo todo, é saber no que não trabalhar. É ter maturidade para dizer não sem culpa. É entender que cada escolha carrega um custo e que você não pode pagar todos. Organização interna cria filtros. Você passa a avaliar antes de aceitar. Pensa antes de reagir. Ora antes de decidir. Essa postura transforma a forma como você lida com desafios. Problemas deixam de parecer ameaças incontroláveis e passam a ser situações administráveis. Você não entra em pânico. Você analisa, não se desespera, ajusta. E o mais interessante é que quando você vive assim, as pessoas percebem. Sua presença transmite segurança, suas palavras carregam peso, suas decisões revelam maturidade. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou estável. Estabilidade é rara e por isso é valiosa. Num mundo de emoções voláteis, opiniões instáveis e compromissos frágeis, alguém organizado e fiel se destaca naturalmente. Não precisa se promover. Sua consistência fala por si. E aqui está algo que poucos compreendem. Quando sua vida se torna ordenada, suas orações se tornam mais objetivas. Você deixa de orar de forma confusa, sabe o que quer, sabe por que quer, sabe o que está disposto a fazer para sustentar o que pede. Sua fé deixa de ser tentativa e passa a ser posicionamento. Você não ora mais como alguém perdido, mas como alguém alinhado. Não pede qualquer coisa, pede aquilo que faz sentido com seu propósito. Não busca atalhos, busca direção. Isso cria uma confiança diferente dentro de você. Porque quando sua vida está organizada, você não teme crescimento. Você se sente preparado para ele. Não teme responsabilidade. Você já vive responsabilidade no pouco. Não teme aumento. Você já administra o que tem com maturidade. Essa é a verdadeira prosperidade segundo os princípios do reino. Não é apenas ter mais. É ser maior por dentro antes de receber mais por fora. Antes de seguirmos em frente e continuar organizando a sua vida, eu quero saber uma coisa de você. Você está realmente disposto a sair do improviso e assumir responsabilidade pelo próximo nível que diz querer viver? Porque ouvir é fácil, concordar é confortável, mas decidir mudar estrutura exige maturidade. Se essa mensagem já está mexendo com você, escreve aqui nos comentários uma palavra simples, mas poderosa: preparado. Quando você escreve isso, você não está apenas interagindo. Está assumindo publicamente que entende que crescimento exige base, que honra exige fidelidade e que prosperidade exige organização. E eu quero ver quantas pessoas aqui não querem apenas resultado, querem estrutura para sustentar o resultado. Napoleon Hill dizia que a mente é o ponto de partida de toda riqueza. À luz da fé, podemos afirmar que uma mente ordenada diante de Deus se torna terreno fértil para propósito, paz e prosperidade. Quando pensamento e ação caminham juntos, o destino deixa de ser acidente e passa a ser construção consciente. E então, algo extraordinário acontece. Você para de viver em busca de validação externa. Não precisa provar nada para ninguém. Sua segurança não depende de aplausos.
Ela nasce da coerência entre o que você acredita e o que pratica. Essa coerência gera autoridade interior. E a autoridade interior sustenta a expansão exterior. Você começa a entender que honra não é prêmio imediato. É resultado de fidelidade prolongada, que crescimento não é sorte, é consequência de estrutura, que favor não é acaso, é alinhamento. E quando sua vida alcança esse nível de ordem, suas palavras ganham força, suas decisões ganham direção, sua fé ganha profundidade. Quando sua vida se torna ordenada, suas orações se tornam poderosas. Quando sua vida se torna ordenada, suas orações se tornam poderosas. Não porque você aprendeu palavras mais bonitas, mas porque existe coerência entre o que você pede e o que você pratica. E coerência é força espiritual. Existe algo que muitos ignoram. Deus não responde apenas ao que você diz. Ele responde ao que você se tornou. Se você pede crescimento, mas continua desorganizado, há um desalinhamento. Se pede prosperidade, mas vive sem disciplina, há uma incoerência. Se pede direção, mas não cria espaço para ouvir, há ruído demais dentro de você. Mas quando pensamento, hábito e fé caminham juntos, sua oração deixa de ser desespero e passa a ser posicionamento. Você começa a orar com clareza. Não pede qualquer coisa. Pede aquilo que está alinhado ao propósito que você já decidiu viver. Não ora tentando convencer Deus. Ora em concordância com princípios que já está praticando. E isso muda a atmosfera da sua vida. Porque fé ativa não é esperar sentado. É organizar enquanto espera. É estruturar enquanto confia. É amadurecer enquanto o tempo trabalha. Muitos querem viver o extraordinário sem viver o ordinário com excelência. Querem grandes respostas, mas desprezam pequenas disciplinas. Querem honra pública, mas fogem da fidelidade privada. Só que o reino funciona diferente. O invisível precede o visível. O interno sustenta o externo. Quando você organiza sua mente, governa suas emoções e assume responsabilidade pelas suas escolhas, você se posiciona como alguém confiável. E confiança precede expansão. Pense comigo. Se hoje você já vive sobrecarregado com pouco, imagine com muito. Se hoje suas emoções já te dominam, imagine sob pressão maior. Se hoje você já procrastina decisões importantes, imagine quando as decisões afetarem mais pessoas além de você. Organização não é sobre controle rígido, é sobre prontidão, é viver de tal forma que, quando a oportunidade bater, você não precise correr para se ajustar, você já estará preparado, e essa preparação muda sua postura diante do tempo. Você deixa de viver ansioso por resultados imediatos. Entende que processo é parte da promessa, que cada dia organizado é um tijolo colocado na construção do seu destino. Napoleon Hill ensinava que riqueza começa na mente, mas à luz da fé entendemos que riqueza começa na transformação interior. Quando você ajusta seu interior, seu exterior começa a responder, não por mágica, mas por princípio. Você para de culpar circunstâncias e começa a fortalecer fundamentos. Para de esperar que tudo mude lá fora e começa a mudar aqui dentro. E essa mudança cria algo raro. Paz estratégica. Paz estratégica não é ausência de desafios, é estabilidade em meio a eles. É saber que mesmo que o cenário externo oscile, sua estrutura permanece firme. E quem é firme por dentro não se desespera por fora. Nesse ponto, você entende que organizar sua vida foi a decisão mais espiritual que poderia tomar. Porque organização é expressão de fé madura. É dizer com atitudes que você acredita que algo maior está vindo e que está se preparando para sustentar. E quando essa consciência se consolida, você não vive mais tentando impressionar, vive tentando honrar.
Não busca aplausos, busca alinhamento. Não quer apenas crescer, quer crescer com base. E isso muda completamente seu destino. Isso muda completamente seu destino porque muda completamente quem você é, enquanto o destino ainda está sendo construído. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem mudar a estrutura interna. Querem novos resultados com os mesmos padrões mentais. Querem uma nova fase mantendo velhos hábitos. Querem um futuro diferente repetindo decisões antigas. E isso cria frustração constante. Mas quando você decide organizar sua vida primeiro, você interrompe esse ciclo. Você para de negociar com a própria consciência. Para de justificar desordem com cansaço. Para de culpar circunstâncias por aquilo que depende da sua responsabilidade. E essa postura cria uma transformação silenciosa, porém definitiva. Você começa a perceber que destino não é algo que acontece de uma vez. Ele é moldado em pequenos atos diários. É construído quando você escolhe disciplina em vez de impulso, clareza em vez de confusão, propósito em vez de distração. E então, algo profundo acontece dentro de você. A ansiedade diminui, porque você sabe que está fazendo sua parte. A comparação perde força, porque você está focado no seu processo. A insegurança enfraquece, porque sua identidade não depende mais de validação externa. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é ausência de responsabilidade. É maturidade para assumir o que é seu sem carregar o que não é. Você organiza a sua vida. Deus organiza os caminhos. Você estrutura suas decisões. Deus alinha circunstâncias. Você governa seus hábitos. Deus abre as portas certas no tempo certo. Quando essa compreensão se torna real dentro de você, sua postura muda diante das oportunidades. Você não entra em desespero para agarrar tudo. Avalia. Discernir se aquilo está alinhado com o que construiu. Porque agora você tem critérios. Critério é fruto de organização. E quando você tem critérios, não se perde facilmente. Não aceita qualquer proposta. Não entra em qualquer ambiente. Não segue qualquer voz. Sua vida deixa de ser guiada por urgências externas e passa a ser guiada por convicções internas. Napoleon Hill afirmava que pensamento dominante cria realidade dominante. À luz da fé, podemos afirmar que mente alinhada cria destino alinhado. Quando seu interior está em ordem, você não teme crescimento. Você o recebe com maturidade. E então, você entende o que significa honra. Honra não é apenas reconhecimento público. É confiança divina ampliada. É receber mais porque demonstrou fidelidade com o pouco. É sustentar mais porque aprendeu a governar o básico. Você não chega a esse nível por sorte, chega por constância. Cada dia organizado fortalece sua base. Cada decisão consciente amplia sua capacidade. Cada momento de fidelidade silenciosa constrói autoridade invisível. E quando a oportunidade finalmente se manifesta, você não se sente despreparado, não entra em pânico, não duvida da própria capacidade. Você reconhece que aquilo não é acaso, é consequência. Organizar sua vida primeiro não foi apenas uma estratégia, foi um posicionamento espiritual. Foi declarar que você entende seu papel e confia no papel de Deus. E quando responsabilidade encontra fé, quando estrutura encontra confiança, quando disciplina encontra propósito, algo inevitável acontece. Sua vida começa a crescer com estabilidade. E crescimento com estabilidade é o tipo de prosperidade que permanece. Sua vida começa a crescer com estabilidade. E crescimento com estabilidade é o tipo de prosperidade que permanece. Não é aquele avanço rápido que impressiona por um momento e desmorona logo depois. É crescimento sólido, sustentado, construído sobre princípios que não mudam com as circunstâncias. Agora você entende que organizar sua vida não era sobre produtividade, era sobre identidade.
era sobre decidir que não viveria mais de forma fragmentada, que sua fé não seria separada das suas decisões, que sua oração não seria desconectada da sua disciplina. Quando essas áreas se unem, nasce integridade. Integridade é quando sua vida inteira aponta na mesma direção. Seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes e suas prioridades deixam de competir entre si. Não existe mais o conflito interno entre o que você acredita e o que você pratica. E esse alinhamento gera força interior. Força interior não faz barulho, mas sustenta tudo. É por isso que pessoas organizadas espiritualmente não se desestabilizam com facilidade. Elas podem enfrentar desafios, perdas temporárias, atrasos inesperados. Mas não perdem a base, porque a base não está nas circunstâncias, está nos princípios. Você começa a perceber que muitos dos seus sofrimentos anteriores eram resultado de desalinhamento. Você queria algo que suas atitudes não sustentavam. Pedia por um nível que sua estrutura ainda não comportava. E isso gerava tensão constante. Agora não. Agora você vive consciente de que cada dia é uma oportunidade de fortalecer sua base. Cada decisão é uma semente. Cada ajuste é um passo de maturidade. Você não está mais tentando impressionar o mundo. Está tentando honrar o chamado que recebeu. E isso muda até a forma como você enxerga o sucesso. Sucesso deixa de ser apenas conquista material. Passa a ser coerência de vida, passa a ser paz ao final do dia. Passa a ser olhar para a sua trajetória e saber que você não negociou seus princípios para avançar. Napoleon Hill falava que riqueza começa na mente. A fé ensina que prosperidade começa na transformação do coração. Quando mente e coração estão alinhados, suas ações deixam de ser instáveis. Você se torna previsível no melhor sentido da palavra, confiável, consistente, fiel. E fidelidade gera honra, não porque você exige reconhecimento, mas porque você demonstra preparo. Honra não é favor imerecido, é confiança ampliada. É Deus confiando mais porque você mostrou que governa bem o que já recebeu. Nesse ponto, você não vive mais buscando sinais. Você vive construindo fundamentos, não vive esperando motivação. Vive sustentado por compromisso, não depende de aplausos, depende de princípios, e isso traz uma tranquilidade profunda. Você não precisa correr para provar nada, não precisa forçar portas, não precisa competir com ninguém. Sua responsabilidade é organizar sua vida, alinhar seus pensamentos, manter fidelidade no pouco. O resto não é seu peso para carregar. E quando você entende isso de verdade, algo dentro de você se aquieta. Você trabalha com diligência, mas dorme com confiança. Planeja com responsabilidade, mas descansa na soberania de Deus. Ajusta sua parte, mas não tenta assumir o controle do universo. Essa é a maturidade que poucos alcançam. Organize sua vida primeiro. Não para parecer disciplinado, mas para se tornar preparado. Não para controlar o futuro, mas para sustentar o que vier. Não para provar algo a Deus, mas para demonstrar que entendeu seu papel. E quando sua vida se torna organizada, fiel e alinhada, você percebe que aquilo que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. Porque Deus honra fidelidade. E fidelidade constrói destinos que permanecem. Deus honra fidelidade. E fidelidade constrói destinos que permanecem. Mas existe um último ponto que precisa ficar claro dentro de você, porque é aqui que tudo se consolida ou se perde. Organizar sua vida não é um evento, é um estilo de vida. Não é algo que você faz por uma semana motivado por um vídeo. Não é um impulso de mudança que dura até a próxima dificuldade. É uma decisão contínua de viver com consciência, de revisar suas prioridades, de ajustar seus pensamentos, de alinhar suas ações.
Se você transformar isso apenas em um momento emocional, voltará ao mesmo ciclo. Mas se transformar em convicção, sua trajetória muda definitivamente. Convicção não depende de aplauso, não depende de resultado imediato, não depende de circunstância favorável. Convicção nasce quando você entende que esse é o caminho certo, independentemente do ritmo da colheita. E aqui está algo que poucos percebem. Quando você decide viver organizado, você também começa a discernir melhor o tempo de Deus. Você entende que nem tudo que demora é atraso. Nem toda porta fechada é perda, nem toda espera é negação. Às vezes é ajuste, às vezes é fortalecimento, às vezes é proteção. Mas somente quem tem estrutura consegue esperar sem desmoronar. Quem vive no improviso não suporta silêncio. Quem vive na ansiedade não suporta demora. Quem vive na desordem interpreta qualquer obstáculo como rejeição. Mas quem vive alinhado interpreta como processo, e isso muda completamente sua reação diante da vida. Você deixa de agir por desespero e começa a agir por discernimento. Deixa de correr atrás de tudo e começa a caminhar com direção. Deixa de pedir qualquer coisa e começa a pedir aquilo que está alinhado com o propósito que já está construindo. Esse é o ponto em que fé e organização se encontram de forma madura. Você trabalha como se dependesse de você, confia como se dependesse de Deus. Você ajusta o que pode ajustar, entrega o que não pode controlar. Você mantém disciplina quando ninguém está olhando e mantém confiança quando ninguém está respondendo. Essa combinação cria algo raro, estabilidade com expectativa. Você não vive acomodado, mas também não vive ansioso. Não vive passivo, mas também não vive desesperado. Vive consciente. E consciência gera poder interior. Poder interior não é arrogância, é segurança tranquila. É saber que está no caminho certo porque está vivendo princípios certos. É olhar para sua própria rotina e reconhecer coerência. É perceber que suas decisões diárias refletem aquilo que você diz acreditar. Quando essa coerência se estabelece, sua vida ganha direção clara. Você não se perde facilmente. Não se deixa arrastar por tendências passageiras. Não muda seus valores por pressão externa. Você constrói algo que permanece. E é por isso que organizar sua vida primeiro é um ato de fé profunda. Porque você está dizendo: eu assumo minha parte. Eu organizo minha mente. Eu governo meus hábitos. Eu alinho minhas prioridades. Eu vivo fidelidade no pouco. E então, com serenidade e confiança, você deixa o resto com Deus. Sem ansiedade, sem desespero, sem controle obsessivo. Apenas fé madura. Quando responsabilidade encontra confiança, quando estrutura encontra propósito, quando disciplina encontra fé, o crescimento deixa de ser frágil e passa a ser sustentável. E crescimento sustentável é o tipo de prosperidade que honra a Deus e transforma destinos. Agora, a decisão é sua. Você continuará esperando que algo externo organize sua vida ou assumirá hoje o papel que já é seu? Organize primeiro, confie depois. E viva o tipo de honra que só a fidelidade constrói.